Olá pessoal, boa noite, como vão? Tudo bem? Vamos começar agora em mais uma live, né? A nossa quarta live do ano e hoje nós vamos ter aí uma presença bem bacana, né? Com a doutora Graziele. A doutora Graziele é fisioterapeuta e hoje nós vamos falar um pouquinho aí de recuperação no pós-cirúrgico, como ter uma recuperação satisfatória, tá bom? Vamos lá, vamos conectar aqui a doutora Graziele. Só um minutinho. Vamos lá. Já fiz o convite aqui, só aguardar um minutinho. Deixa eu virar aqui. Aí. Olá, agora sim, agora sim. Agora sim. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Bem, graças a Deus. E sempre de rosa. Sempre, minha cor, né? Minha cor. Né? Ah, que bom! Doutora, bom, primeiro eu quero agradecer muito aí a presença da senhora, né, por ter aceitado aí esse nosso convite, e para falar de algumas coisas que são muitas dúvidas, né, de clientes, de Sim. pacientes, de amigos. Então a gente, sempre que recebe pessoas aqui na loja, a gente vai pegando essas informações, principalmente as dúvidas, e nós vamos convidando aí profissionais capacitados, né, para estar falando um pouquinho a respeito dos temas. Então, agradeço muito aí a presença da senhora por dedicar aí um pouquinho do tempo, né, para estar passando essas informações aí para os pacientes. Inicialmente, eu que queria agradecer o convite, sempre muito bom aí estar com vocês, né, participando aí, tirando dúvidas de todo mundo. Acho que esses momentos são importantes, né? E eu falo que envolve conhecimento aí para muita gente, né? Não só aquela pessoa que está passando pela situação, mas eu acho assim, aquela pessoa que está pensando em fazer uma cirurgia, em fazer algo para ela, né? Ela, ele, né? Hoje em dia os homens também estão entrando aí nessa área. Então, Que acho bom, que né, doutora? Que bom, né? Estão se cuidando também, né? Nós também estamos se cuidando, né? sim, sim. E vem aquele negócio assim, ah, é só coisa de, né, mulher que faz esse tipo de coisa. Não, né? Hoje em dia é importante o autocuidado, né? O se gostar, o se amar. Hoje em dia estamos aí num modo diferente de operar. Ah, Então, tá bem legal, né? Eu acho que levar conhecimento é sempre bom, né? E se a gente pode fazer isso, por que não, né? mas obrigado, doutora. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Henrique, para quem ainda não me conhece. Eu estou aqui representando a CIMED, Malhas Pós-Cirúrgicas, né? Nós temos uma loja aqui em Campinas. E aí nós estamos fazendo aí algumas lives realmente para estar levando essas informações. Então, a cada 15 dias, nós teremos uma live com um profissional diferente. E eu gostaria que a senhora se apresentasse também um pouquinho, falasse aí onde atende, qual que é a especialidade, brevemente, só para as pessoas também conhecerem aí um pouquinho da senhora. Ó, vamos lá, não quero senhora não, tá? Pode ser só Graça, porque assim, né? Tudo bem que os quarentão já tá quase batendo aí na porta, mas tô me sentindo muito velha com essa senhora. Imagina, imagina. É um modo de falar, é um modo de falar. Então tá jóia, Graça. Pronto. Isso, perfeito, Graça. Vamos lá, meu nome é Graziele, conhecida aí como a Grazi. Sou fisioterapeuta, formei em 2008, então já temos aí bastante tempo. Entrei no pós-operatório mesmo, posso falar que em 2006, 2 anos antes de formar, quando eu comecei aí fazer meus estágios obrigatórios, entrei na área de dermato e a pessoa que já começo que foi, né? Eu fui estagiária, já trabalhava com isso e foi onde eu me apaixonei mesmo. Então, hoje aí, depois de tanto tempo, trabalho nessa área de cirurgia, né? Pós-operatório, aqui na cidade de Paulínia.
E atendo bastante, já tem aí alguns parceiros médicos, mas a maioria dos atendimentos inicialmente se fazem em Campinas, né? Porque aqui em Paulínia nós não temos hospitais aí para essa área, né, de realização de cirurgia plástica. Então, eu atendo sempre o primeiro atendimento em Campinas e depois as pacientes vêm para cá, onde eu faço meus atendimentos aqui em Paulínia. Ah, maravilha. E aí, em Paulínia é uma cidade boa, né, para isso também, né? Tem muita demanda aí nessa. Que a gente está bem próximo a Campinas, mas Paulínia hoje é um polo bem interessante aqui da nossa região, né, doutora? Sim, eu sempre falo que, assim, lugar para trabalhar, a gente consegue em qualquer lugar, né? Por mais que Paulínia não é uma cidade tão grande igual Campinas, mas estamos aí atingindo 100 mil moradores, né? Então, imagina, né? E eu sempre falo que a gente não consegue atender todo mundo, né? Então, temos, lógico, parceiros aqui, temos outros fisioterapeutas que trabalham aqui na cidade. Então, eu sempre falo, tem vezes que as pessoas dão desculpa, né, quando estão iniciando, ai, mas minha cidade é pequena, ai, não sei mais o quê, mas assim, sempre tem alguém se cuidando, e Paulínia aqui eu adoro, igual eu falo, fica bem centralizada aí perto de Sumaré, Arthur Nogueira, Hortolândia, então abraça bastante aí, e acaba vindo bastante pacientes de outras, né, de outras cidades próximas aqui para ser atendida aqui comigo. E, doutora, eu acho que a senhora não falou, mas a senhora dá aula também, né? Sim, eu dei uma pausa, mas agora estou retornando. Eu acabei tendo. Não tive problema, né? Eu troquei, eu tinha sempre uma pessoa sempre me auxiliando, me ajudando aí, né? Uma equipe. Então, estou tendo essa troca de equipe que a gente não consegue abraçar o mundo. Mas sim, eu dou cursos, né? De pós-operatório, como dou também de drenagem linfática. Estou entrando aí agora com curso para pacientes pós-parto, né, gestante pós-parto, então trabalho com tape, tá? Dou bastante aula aí. Estou com alguma outra já ali, mas já estou engatilhando mais algumas aí para a gente dar o play novamente esse ano. E já está convidada, então, para quando lançar o próximo curso, a gente fazer um lançamento aqui. Já o convite já está feito. Já aceito, já. Só lançando a data a gente se organiza. Maravilha. Bom, doutora, hoje o nosso tema é realmente assim, como ter uma recuperação mais satisfatória. Né? Ainda existem alguns tabus sobre a questão da recuperação, e não só do pós-cirúrgico, né, doutora, mas também do pré-cirúrgico, né, que também é muito importante e que muitas pessoas acabam não dando aí esse valor tanto para o pré quanto para o pós. Né? Acha que a cirurgia é só o momento da cirurgia, pronto e acabou. E a gente sabe que não, né? Que a cirurgia, para ela ser considerada até uma boa cirurgia, ela depende tanto do pré quanto do operatório e também acredito aí que uns 30%, 40% também do pós-operatório. Né? Se a pessoa também não fizer um pós adequado, ela acaba também, muitas vezes, arruinando tudo aquilo que o médico acabou fazendo. Então, aí a importância, e a importância também de ter um profissional especializado para acompanhar esse pós-operatório. Né? Porque antes nós víamos assim, não, tem algumas clínicas, enfim, que faziam somente a área de estética e acompanhavam, né? Mas hoje a gente percebe que realmente precisa ter um profissional gabaritado e especializado para isso, né, doutora? Eu falo que as coisas evoluíram, né? Antigamente, né? Quando a gente lá no começo, até na minha faculdade, se passava-se muito um tipo de técnica, aquele negócio assim certinho, você tem que colocar 3 minutos desse aparelho, a sessão é assim, é essa. Então, assim, a cirurgia plástica evoluiu muito. E nós, fisioterapeutas, aí acabamos evoluindo também, né? Nós acabamos tendo um conhecimento correndo atrás para a gente gerar uma recuperação mais rápida. E não sei, se hoje em dia as pessoas não têm muito tempo a perder, né? Então, a pessoa operou, ela já tem que estar se movimentando, ela já tem que estar correndo e tal. E hoje em dia, né, lógico, ainda temos alguns tabus aí para a gente ser quebrado, para fazer alguma coisa, né? Estamos lutando com isso. Mas sim, hoje em dia a gente já começa a trabalhar lá no pré-operatório, que, igual você está falando, não é muito comentado ainda. Estamos aqui, ó, lutando, suando para mostrar a importância dessa para paciente, porque, por exemplo,
né? Se a paciente aí faz, vou dar algo simples, né? O uso do cigarro, né? Muitas vezes o médico até orienta a fazer a retirada desse cigarro. O uso do cigarro pode influenciar, a pessoa já tem que parar antecipadamente. É outra coisa que é super simples e assim, é alimentação. Eu sempre comento com as pessoas, com minhas pacientes, imagina que na hora que você vai fazer uma cirurgia plástica, né, qualquer tipo, né, de procedimento, aí a gente tem um processo inflamatório. Se seu corpo está inflamado já e você vai passar por um processo inflamatório, a possibilidade disso aumentar é grande. E a gente consegue diminuir esse processo inflamatório já, o corpo está inflamado, com alimentação já fazendo as restrições de alguns alimentos aí e incluindo outros que auxilia na cicatrização, leva à melhora do paciente, diminui o inchaço e são coisas assim tranquilas, né? Então eu sempre falo assim para o paciente achou o seu médico, né? Que hoje em dia eu sempre falo, cuidado com o preço, né? Olha se o médico está atualizado, quanto o profissional que vai cuidar do seu pós-parto, que isso aí eu não teria nem que estar falando aqui, mas tem gente que chega ainda, né? Tipo, ai, falei, olha, cuidado, né? Então, assim, além de estar olhando, é que é sua vida, é seu sonho. Eu sempre falo assim, quanto vale a sua vida? Quanto vale o seu sonho, né? Tem certeza que vai estar recorrendo a esse tipo de profissional, esse tipo de clínica, né? Então, a gente dá uns toques aí. Mas eu falo assim, fora a paciente ter olhado tudo isso, igual eu falei, alimentação, temos alguns procedimentos, por exemplo, a pessoa chega aqui com uma retenção de líquido já maior, uma dificuldade de circulação que você vê. Pô, dá para já estar sugerindo alguns tratamentos aí de uma drenagem linfática para estar estimulando isso, melhorando isso, hidratando a pele, o corpo aí, tudo para passar por um processo melhor. Como também existem alguns casos que eu falo para paciente, né? Eu tenho um questionário que eu sempre faço com meus pacientes, que eu pergunto assim: por que você está fazendo essa cirurgia? Tem muita gente ainda que acaba fazendo cirurgia talvez para agradar o marido, para tentar se colocar dentro da sociedade, porque eu preciso ficar bonita, estou atrás de padrões, alguma coisa, e daí também entra a parte psicológica, que daí eu tento, né, a gente faz da melhor forma possível, né, de não machucar essa pessoa, ou não gerar mal entendimento, de talvez encaminhar para uma psicóloga, né, que talvez a pessoa acha tanto. Eu sempre falo, casamento tá horrível, você tá brigando e não sei mais o que, daí você fala assim: vou fazer uma cirurgia plástica para ficar gostosa, para não perder meu marido. E daí o que acontece? Primeiro momento é muito estresse. Então, imagina uma pessoa que talvez você já tá brigando, a pessoa já não tá ali satisfeita, tem que cuidar de você, tem que, né, limpar dreno, te ajudar a tomar banho. Esse momento é muito delicado e acaba piorando, gera frustrações, entristecimento maior, então acaba prejudicando toda a cirurgia. Então eu falo que esses mini detalhes, cuidado, a gente consegue fazer numa avaliação e que hoje em dia o pré-operatório é importantíssimo aí para a pessoa. Né? Então, e como acompanhante também, eu sempre pergunto, quem vai te acompanhar aí nesse processo, né? Tem que ter uma pessoa que tem paciência, senão, filho, não tem jeito também, senão você só passa nervoso aí nesse processo. Não, sem dúvida. Eu acho que a senhora, você, desculpa, eu acho que você falou algumas coisas assim, que são bem relevantes, né, Grazi? Bom, a primeira delas é a questão mesmo do valor. Né? Hoje a gente fala muito que existe preço e existe valor. Sim, né? Então, sim. o que é preço e o que é valor? Então, uma mesma, vamos supor aí, uma camisa você pode pagar R$100, mas em um outro determinado local você vai pagar 600. Né? O porquê, se os dois são camisas, né, vão fazer o mesmo, assim, vão vestir da mesma forma, mas por que uma você paga 600 e outra você paga 100? Então, assim, qual é o valor que você vai colocar em cima disso? E que a cirurgia não é nada mais que isso, né? A questão, qual é o valor? Você está cuidando de você, do seu corpo, né? Então, o preço ele acaba não sendo relevante nisso.
né? Então, é realmente o que o médico te oferece, como que é, quais são os cuidados que ele vai ter. Então, assim, se ele realmente está lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então, que hoje a gente vê que acabou se expandindo muito, então tem muitos médicos que, lógico, acabam fazendo procedimentos e que não estão habilitados, muitas vezes, para estar fazendo esse tipo de procedimento. Mas, claro, não vou entrar nesses detalhes, mas Sim, realmente a questão do valor. Né? Eu acho que outra coisa muito interessante é a questão psicológica. Né? Eu sou sim. psicólogo, inclusive eu atendo, eu tenho um consultório em Valinhos, e realmente passam muitas pacientes que é aquele negócio, ela não está fazendo para ela está fazendo para o outro. Né? Então, qual que é a importância disso? Porque se ela não consegue o objetivo dela em estar fazendo para o outro, ela vai falar que a cirurgia não foi bem feita, né? Porque a questão dela não era uma questão própria, era para o outro, Exato. né? E o exemplo que você deu, separou, não sei o quê, porque meu marido falou que eu estava com os meus seios caídos. Tá bom, se ela colocar, o marido vai voltar? Pode ser que não, né? E se não voltar, ela vai falar que a cirurgia não foi bem feita, né? Porque o marido não voltou. Então, realmente, são algo... E eu não falo nem que são detalhes, né? Como você falou assim, são detalhezinhos, mas eu acho que são coisas muito importantes para ser avaliadas antes da cirurgia e conforme for, por exemplo, uma bariátrica, ter um acompanhamento também no pós-cirúrgico, né? Para que essa pessoa também não volte a ficar no peso que ela estava, porque muitas vezes você vai mudar o corpo, mas você não muda aqui dentro, né? Então você vai continuar pensando como uma pessoa obesa. Então acho não, isso é muito importante realmente. Agora, doutora, a senhora falou muito assim, algumas questões que podem ser feitas no pré-cirúrgico. Por exemplo, a alimentação. O que a pessoa, às vezes, não pode comer ou tem que comer? Assim, o que ela pode se preparar? Coisinha rápida, né, para falar assim, olha, você pode ter um pós-cirúrgico e uma cirurgia mais bem-sucedida. Sim, lógico que eu sempre falo que isso é uma área do nutricionista, né? Que talvez a pessoa quer entrar numa coisa mais específica para ela, mas em geral eu falo assim, tira todos os alimentos inflamatórios, que são eles, o leite e os derivados. Então fala, ó, cuidado, porque a pessoa talvez, vou tomar de café da manhã um iogurte. Daí à tarde resolve comer alguma coisa com requeijão. Não sei. Ó, tira toda essa parte de leite aí que tem. Mas eu vou tomar o leite sem lactose, Grazi. Muitas vezes, na hora que você vai ler o rótulo, lá tem a lactose. Só que tem a lactase que degrada a lactose, mas possui a parte inflamatória aí, né? Então, fala assim, retira toda a parte, então, leite. Eu peço para tirar o glúten, então o glúten é a farinha. Daí a pessoa, mas a farinha integral? Farinha integral também tem glúten, que é um alimento também inflamatório aí. Então, tirou o leite, tirou o glúten e a parte mais difícil agora é açúcar e os doces, né? Principalmente quando a gente pega mulheres, né, que passa pela fase aí de TPM e acaba sentindo aquele desejo, aquela saciedadezinha, né, de vontade de comer um docinho. Então, assim, eu peço Chocolatinho. isso. Então, eu falo assim, ó, tira. Você conseguindo tirar esses 3 alimentos da sua alimentação aí, ou diminuir, você acaba gerando aí uma melhor recuperação, porque você já ajuda a desinflamar o corpo, né? Então, você tira essa parte de alimentação inflamatória. E eu sempre falo, ó, pelo menos 15 dias antes. A bebida alcoólica, gente, né? Eu vou bater aqui, mas assim, eu acho que todo mundo sabe, principalmente na fase que está tomando medicação, né? Retira toda essa parte de bebida alcoólica. Daí tem gente que fala, ai, Grazi, mas eu não posso beber nem um pouquinho depois, já parei o antibiótico, alguma coisa assim. Quem sou eu para falar um não para a pessoa? Mas a pessoa tem que ter aquela consciência que no momento que ela vai tomar, vai existir uma retenção aí, que é a resposta do corpo, então pode vir aumentar os seus desconfortos aí, ou alguma coisa aí durante o pós-operatório dela.
E quais Tá. alimentos incluir, né? Então, sempre falo para a pessoa, ó, entra, dá um Google, escreve alimentos anti-inflamatórios ou oxidantes, né? Antioxidantes, que eu falo que entra a uva, a cebola roxa, então todos aqueles alimentos que a gente lembra aí da cor vermelha até o roxo, geralmente são alimentos aí anti-inflamatórios, que a gente consegue ajudar a auxiliar a desinflamar essas células aí inflamadas. Então, a gente, lógico que eu passo um PDF para minhas pacientes quando eu faço aqui, né, a avaliação final. Então, tem bastante dicas de quais são os alimentos, né, que pode ser, né, incluir aí. Mas eu sempre falo, ó, aqui tem um tanto, mas vai lá na internet, joga lá alimentos anti-inflamatórios, vai sair uma lista de coisa que você consegue estar colocando aí no seu. É que cada um alimenta de uma forma, né? Dentro do seu cardápio aí, do que você gosta, deixa de não gostar. E para uma recuperação excelente, eu falo, não esqueça da proteína. O nosso corpo precisa de proteína. E daí entra o fato do, posso comer ovo, Grazi? Pode. Eu sempre recomendo comer com a gema dura, né? A mais cozidinha, tal. Não esquecer de lavar o ovo na hora, porque eu falo assim, o problema não é o ovo, né? O problema é de ter uma salmonela, alguma coisa aí. E eu falo, imagina você, toda aí talvez sensível, né? Passou por uma cirurgia, tomando um monte de medicação e ainda ter uma infecção, né? Então, eu sempre falo, cuidado com isso. Mas eu sempre falo, vai comer o ovo, vai comer o frango, vai fazer sua carne moída, aumenta a quantidade de proteína. Ai, Gra, mas eu sou vegana. Tem os cogumelos todos aí que tem uma quantidade maravilhosa de proteína. Então, põe proteína aí para auxiliar. E a água, né? Água, uma aguinha de coco aí A no meio para hidratação. aumentar. A hidratação também tem que tanto antes Muita, quanto muita. depois, né, Grazi? Sim, a Tá. hidratação é fundamental aí para o corpo, para mandar aquele estímulo, né, de a pessoa estar sempre hidratada, porque a pessoa fala, ai, Gra, mas quanto mais beber água, mais eu vou inchar. Imagina, você manda estímulo aí para o seu cérebro, que você está sempre hidratando, ele acaba aí liberando mais e você desincha até mais rápido com a quantidade maior de água aí. Lógico que tudo em excesso faz mal, né, a água também em excesso faz mal, mas eu Claro. sempre falo, né, pelo menos 1 litro a 2 litros a mais do que você toma habitualmente, né? Existe uma regrinha que a gente, né, popularmente fala 2 litros aí, mas a Uhum. gente pede, mas a gente pode aumentar aí de 3 a 4 litros, pelo menos 1 litro a mais de água por dia, garrafinha do lado, hidratação aí, beba bastante, porque o corpo está precisando, a pele está precisando, e eu sempre falo, aqui Claro. eu consigo ver elas quando elas estão com a hidratação baixa. Porque chegou aqui com a pele ressecada, você pode saber que não está bebendo água adequadamente, porque o corpo acaba pegando líquido Acusando, né? da. Então, ó, eu preciso de água nessa região. Onde eu vou pegar? Vou pegar água da pele, vou pegar ali da região intestinal, onde acaba ficando as fezes endurecidas, né? Ressecado, porque ele acaba Uhum. absorvendo ali. E daí é onde eu brinco com elas que a água intestinal não faz bem para a saúde, né? Vamos liberar esse negócio ali. Então, você fala, hidratação aí é fundamental para o nosso processo aí ficar melhor e mais satisfatório. Ah, show de bola. E, Grazi, me fala uma coisa, no período, no pós-imediato, né, o que que a paciente pode estar fazendo para suavizar aí um pouco essa questão que é mais dolorido, né? Então, o que que a paciente pode fazer já no pós-operatório, no pós-imediato, na verdade? Vamos colocar aí, a pessoa saiu, acabou a cirurgia, a gente já entra com tape, né? Eu acho que, lógico, a pessoa faz o teste de alergia, tape é hipoalergênico, vocês vendem aí, então vocês sabem. Qualidade hoje em Uhum. dia é boa. Antigamente a gente pegava, né? Tinha muita marca aí que a gente não liberado pela Anvisa. Então, assim, hoje em dia é difícil as pessoas Sim. terem alergia, mas eu sempre faço ainda um teste aqui, né? Que a gente nunca sabe o que pode dar aí alguma coisa, a pessoa ter mais sensível a algum tipo de cola ou não. Mas assim, o tape hoje eu acho que veio assim para auxiliar muito essa fase do pós-imediato, porque a gente consegue controlar essa fase inflamatória. Então, vai ter fase inflamatória, a pessoa vai inchar? Vai. Então, assim, a pessoa teve qualquer parte de
né? Você fez um rosto que teve um descolamento, uma pálpebra, o corpo. Então, independente do local que você faz uma cirurgia plástica, tem lesão. Seu corpo vai mandar água para hidratação, vai mandar anticorpos e vai ter uma retenção ali, ok? Só que no momento que a gente coloca o nosso tape, a gente controla esse espaço. Então, o negócio poderia estar inchando, parecendo uma bexiga sem fim, esticando mais a pele, gerando mais incômodos. Então, eu falo que hoje o tape, né, que é essa bandagem nossa elástica, ela controla isso e já traz muito conforto nessa fase imediata, né? Já da pessoa dentro do próprio hospital. Temos alguns médicos, né? E que a gente consegue uma parceria melhor, que a gente já consegue fazer o andar do paciente, já movimentar-se um pouco dentro ali para melhorar essa parte linfática, melhorar a parte de circulação também, que auxilia-se muito aí no alívio da dor. Fora toda a medicação, um monte de coisa aí que acaba o médico passando e a pessoa tem que seguir certinho aí para, né, não correr. Mas eu sempre falo que essa primeira semana é a pior. Sim, não. E é interessante, né? Porque a gente vê muito aqui na loja a paciente que chega, às vezes, da primeira semana, ela fala, nunca mais eu vou fazer. Se eu soubesse, eu não faria. Aí, depois de um mês, ela fala assim, nossa, eu já estou pensando em fazer a próxima. Então, a gente realmente vê que essa primeira semana aí é crucial, né? E principalmente até para essa questão da dor mesmo. E aí, até o que você falou, Grazi, só para a gente explanar um pouquinho aqui, que você falou a questão do tape. Fala brevemente o que é o tape, né? Porque tem gente que está nos assistindo que às vezes fala, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é esse tal desse tape que todo mundo agora está falando que vai colocar. Vou pegar um pedaço aqui, ó, 2 segundos. Vamos lá para ilustrar, né? Mulher prevenida vale por duas. Né? A gente aqui não tem como desenhar, mas a gente mostra bonitinho. Vamos lá, gente. Tape é uma bandagem elástica, tá? Ó, uma bandagem elástica que ele veio aí para... Ó, você já tem bastante tempo, bastante anos que se usa, mas eu acho que ele chegou mesmo com total na pandemia, em 2008, 2009 aí que ele veio mesmo. As pessoas viam muito ele sendo usado, né? Nas copas com jogador de futebol para melhorar, né? Aliviar a dor, proteger algumas articulações aí durante o jogo, né? Então é uma bandagem elástica, tranquila. Olha, tem uns filamentozinhos estilo que imita, né, os filamentos da pele bem fina. Então ele vem com a tensão correta que a gente coloca. Não tem medicação, lógico, né? O povo fala assim, é tipo um salompas, aquele, né, que tem alguma medicação. Não, ele não tem medicação. Então, ele vem aí para, de acordo com cada tensão que a gente coloca, né, dessa medida do elástico aqui, ele tem um objetivo, né? E na cirurgia plástica imediata, ele vem o quê? Para controlar, conter todo esse espaço onde teve esse descolamento da pele, onde teve esse trauma aí, e auxiliar a gente aí a ter uma recuperação mais rápida. Imagina se aí, você fez uma cirurgia, não, né, não colocou o tape, então tá ali essa parte descolada, vai inchando e beleza. Quando você coloca o tape, você já tem esse controle ali durante a pele, né, durante o processo. Eu sempre falo aqui, eu pego a paciente, se ela chega aqui, eu tenho que fazer uma quantidade de sessão, uma quantidade de reabilitação aí do plano de tratamento maior. Se eu já controlo tudo isso aí, a pessoa ganha mais tempo no fato só de colocar o tape. E o tape não auxilia só nesse inchaço, tá? A pressão que a gente coloca previne aqueles, chama equimose, que é os roxinhos, né? Que é diferente do hematoma. Hematoma é um extravasamento aí de alguma veia, de alguma coisa que continuou pingando, a torneirinha pingando e levou a um hematoma. Mas as equimoses é aquele roxinho quando a gente bate, dá aquela pancadinha e fica roxinho, né? Então, esse aqui também controla a tensão que a gente coloca de vez, né? No momento que você talvez não coloque, você fica inteiro, uma amora roxa pela lesão, pelos traumas que teve a cirurgia. O tape também consegue aí prevenir isso, né? Fora
prevenir e tratar, né? Então, tem muitas vezes quando você tira a paciente já está naquela fase finalzinha, talvez aquele tonzinho amarelo, que é já final, coisa de 2, 3 dias, já não tem mais nenhum sinal aí da pele, tá? E previne o seroma, né, também. O que que é o seroma? É um acúmulo de líquido ali, né? Ficou ali, começou a acumular o líquido, a gente, com esse controle também, a gente consegue diminuir esse espaço do descolamento da pele, então a gente diminui a porcentagem aí de ter um seroma aí no local, devido a essa diminuição aí da pele mesmo, que a gente, do espaço aí. Então ele vem assim para auxiliar bastante, fora o tape dá um conforto, uma proteção, porque por mais que a gente, né, talvez fica com tala, fica com as cintas, ele já vem ali, ele fica abraçando você o tempo todo. Então, na hora que você vai tirar um banho, alguma coisa, você não sente desprotegida. Então, Sim. ele gera tudo isso. E assim, à medida que a pessoa movimenta, o tape também vai movimentando por ser elástico. Então, Então vai ainda acompanhando esse movimento. isso, vamos colocar que faz micromassagenzinha em você, então ele vai te auxiliando toda aí, então trazendo bastante benefícios nesse momento aí do pós-imediato na paciente. Então, assim, quem usa e a pessoa que acaba não, né, ou por falta de conhecimento, ou, né, não sabia da técnica, alguma coisa, a diferença nos resultados aí, o tempo, né, para chegar nos resultados, as dores, você vê assim que melhora muito. Eu falei que isso aqui é vida, gente. Depois que descobriram isso aqui, colocou. É um milagre. Tem- É um Não, milagre, né? não, É o demais, vinho das demais. fisioterapeutas. Sim, você tá sabendo colocar, é perfeito, porque assim, tem as pessoas olham, é uma fitinha elástica, eu vi ela falando num vídeo, eu vou colocar. Igual eu Não, sempre falo, sempre tem certinho a atenção que você tem que colocar para cada objetivo, né? Porque dá para usar isso aqui depois, durante o processo também, não só no pós-imediato. A gente pode auxiliar aí, deu uma fibrose, que é um acúmulo de tecido, né? De cicatrização, que é o colágeno. Então, assim, dá para você trabalhar com isso. Um outro pontinho que talvez ficou roxo. Então, assim, um acúmulozinho maior de líquido ali. Então, a gente consegue trabalhar em vários pontos, não é só naquele momento. O tape aí vem para auxiliar uma dor, né? Tô com uma dor nas costas, nem operei as costas, Grazi, mas devido às posições que acabam ficando durante a cirurgia, tape também dá para colocar aí na tensão. E se colocar errado, dá bolha, machuca, gera queimadura, porque ele fica ali, ó, o tempo inteiro friccionando a pele que já foi lesada. Então, assim, se não colocar certo, vai dar BO também. não, Então, com por isso certeza. tem que Não, pegar e gente até não, e habilitada você para falou uma coisa muito importante, assim, a questão mesmo da técnica, né, de saber colocar. E aí, Sim, voltando um pouco, você até falou a questão da dor, né? Então, sim. até para ficar já esse gancho, Grazi, além dos analgésicos que as pessoas acabam tomando aí no pós-cirúrgico, quais são as dicas aí que você dá para a pessoa ter uma melhor gestão da dor? Né? Porque dor a gente sabe que é uma coisa que incomoda, Sim, né? É algo que é chato e é algo que sim. muitas vezes a pessoa nem sabe o que fazer para amenizar essa dor. Quais são as dicas aí que você dá além do analgésico? Movimentar-se, né? A pessoa não é voltar na rotina, tá? Não é a pessoa começar a achar que vai limpar uma casa, essas coisas, porque vai gerar mais dor. Mas hoje em dia o Uhum. movimento está muito aí associado a melhor a pessoa. Eu dou um exemplo. Por exemplo, quando você vai visitar uma paciente que está muito tempo parado num hospital, ou talvez numa UTI, alguma coisa, você chega, pode ver, sempre os braços, as mãos estão muito inchados. O que que aquilo é? Falta de Sim. movimentação. Então, o movimentar-se, fazer leve caminhada. Eu falo, não, vá pegar a sua água, levante-se, beba a sua água, coloque um despertador a cada 2 horas, movimente-se. Então, assim, o movimentar, a pessoa talvez fale, mas eu vou ficar, vai doer. Não, não vai, né? Eu acho assim, a pessoa procurando um profissional para auxiliar no pós-operatório aí, auxilia muito porque durante as próprias sessões que a gente vai realizar,
a gente faz manobras para alívio da dor. E eu trabalho com uma linguagem que, assim, a paciente não é só um rosto que operou, não é só uma barriga, um seio. Eu tenho que Claro, trabalhar toda ela. Então, assim, é um conjunto. manter-se em posturas adequadas, porque muitas vezes a dor nem está no ponto da cirurgia em si. Está naquela posição que a pessoa, né? Ah, eu dormia de bruços, eu dormia de lado, agora eu tenho que dormir de barriga para cima, Gra. É tão difícil. Não, vamos adequar aqui, vamos diminuir esse travesseiro, vamos tentar trazer esse conforto para essa paciente, para diminuir essa dor e ela ter uma qualidade de recuperação melhor. Então, assim, você tem que estar conhecer o paciente mesmo, passar ali, a gente vê. Então, eu já falo assim, é o andar, é melhorar a postura. Então, são coisinhas que a gente vai mudando na rotina do paciente que a gente consegue auxiliar. A medicação tá ali, não tem jeito. Tem gente que reclama de, ai, minha barriga tá estufada, que acontece bastante. Tem a dor também da quantidade de medicação. Talvez tem que falar para o médico vir trazer uma medicação para auxiliar antes todas as outras medicações para tratar esse estômago, esse intestino. Tem a fase do enfesado, né? Que a pessoa tem essa constipação intestinal, que daí eu falo que a pessoa fica enfesada mesmo. E que gera dor também, principalmente nas pessoas que acabam fazendo uma abdominoplastia, que está mais sensível nessa região abdominal, daí tem um bolo fecal muito grande. Então, temos esse auxílio de quando você movimenta, seu intestino também começa a trabalhar, então você também consegue auxiliar todo esse ponto. Então, assim, você vê que não é um pontinho, são várias coisas que a gente pode estar trazendo aí para melhorar o paciente, a qualidade da cirurgia, a qualidade desse pós-operatório. Então, assim, não tem uma receita, vai muito de pessoa, o que acontece com essa pessoa, onde é a sua dor? É nas costas? Mas por que você está com dor nas costas? Ah, porque colocou um peito, está com o peito tá pesado e fica muito arqueado. Não, vamos Compreendo. melhorar essa postura. Para que você está andando Uhum. arqueada? Melhor. Ah, porque eu estou dormindo muito encolhido, que o médico mandou, não, vamos dar uma aliviada um pouquinho. No momento que você não está tão deitado, a gente fica em postura ainda drenante, mas não precisa se judiar tanto. Claro. Vamos tomar um banho, entendeu? Vamos fazer uma compressinha de gelo se em algum lugar que está inchado bastante. Então, assim, tem coisas que a gente vai vendo que a gente consegue auxiliar, mas isso eu falo que muito vai do profissional que a pessoa procura, né? Que Uhum. tipo de conhecimento que essa pessoa tem para estar passando alguma coisa aí para paciente, para o paciente aí. Sim, não, e até pegando esse gancho, né, Grazi, assim, tem algumas coisas bem polêmicas, né? Antigamente as pessoas falavam, e até hoje tem alguns médicos que falam, né, no repouso absoluto. Aí outros a gente já vê defendendo muito essa questão. Olha, tem que caminhar, olha, tem que fazer alguns movimentos, né? Só que Uhum. o ter que caminhar é muito subjetivo. Né? O que é o ter que caminhar? Eu tenho que andar 2 quilômetros por dia, eu tenho que andar dentro de casa, eu tenho que movimentar. Então, assim, ainda existe muito essa polêmica. Então, você acabou falando que a caminhada ela ajuda bastante, né? Então, acaba desenvolvendo aí a questão, inclusive, intestinal, né? E acaba melhorando muito. E quais são, Grazi, os exercícios que podem estar ajudando nesse período? Né? Porque, inclusive, veio um paciente aqui, só abrindo um adendo, e o médico depois falou comigo, falou, cara, eu falei para ele dar uma caminhada. Só que na hora que eu fui ver, ele andou 3 quarteirões. Né? Então, não, mas o médico não falou se era 1, 2, 3 quarteirões. Então ele saiu para caminhar e andou 3 quarteirões e fez uma abdominoplastia. Então, assim, tudo tem que ser realmente dosado, né? E o que pode ser feito e qual é a medida certa para ser feito, tanto o exercício quanto uma caminhada, enfim. Vamos lá, a primeira semana você fala que é a mais crítica, né? A pessoa muitas vezes está com drenos. Então, assim, talvez o sair para fora da casa vai gerar um desconforto pro paciente,
como também para algumas pessoas que vai olhar aquilo e vai dar aquela má impressão, né? Então, primeira semana, vamos lá, o que é o repouso? É você não fazer atividades extras, né? Igual eu falei, eu não vou limpar uma casa, não vou lavar um banheiro, é você repousar. Mas ninguém tá mandando você ficar ali o dia inteiro na rede tomando água de coco, não. Então, Não tá de férias, né? exatamente. É você dar um tempo para o seu corpo auxiliar na recuperação, mas você tem que lembrar que tem todas as outras partes do seu corpo que tá funcionando. Então, assim, igual eu falei, vai beber uma água, levanta seu bumbumzinho do sofá e vai beber a sua água. Vai dar uma voltinha ali ao redor da casa, né? Vai ver seu cachorrinho, vai interagir com seu filho ali na medida do possível. Talvez até posturalmente não tá muito legal ainda, mas eu sempre falo, vai levantando, vai melhorando essa postura sua e vai andando dentro da sua casa. O andar aí, os 3 quarteirões do seu paciente, eu falo assim, quando as pessoas são muito ativas na academia, Henrique, acaba que as pessoas ficam com uma ansiedade muito grande de talvez estar voltando. Eu tô parada, eu vou perder meus músculos. Eu vou, calma, respira, que você não vai fazer sua musculação, você não vai puxar peso nesse momento, você não vai fazer sua mega super aula dança aí de zumba, ou não sei mais o quê. É aí onde a gente fala de ter esse momento do repouso, de deixar o seu corpo descansar. Mas quem é muito ativo, a gente aumenta um pouco mais essa andança. O que acontece? Quando você faz uma cirurgia plástica, você tem perca de sangue, um monte de coisa, você fica mais cansado. Tem algumas atividades, por exemplo, nossa, fui lavar o cabelo, parece que eu corri uma maratona toda. Então, assim, fato, né, de tomar banho ali já é uma atividade, já é algo a mais. Então, assim, quando o paciente, né, acaba sendo muito ativo, a gente fala, ó, dá uma voltinha no seu quarteirão, senta, descansa, vê como que você ficou, mas talvez muito mais para isso aqui, ó, para a gente trabalhar a parte mental do paciente, a parte respiratória, que é muitíssimo importante. Eu já saio com minhas pacientes passando exercício respiratório, principalmente nos pacientes que foram aí, né, que fez uma intubação, né, o corpo ficou ali no maquinário todo, abre, fecha muito tempo. Então, trabalhar essa parte respiratória é fundamental. Então, na própria atividade ali do caminhar, você tá o quê, ó? Aumentando a respiração, auxiliando tudo isso também e movimentando. E daí você falou dos médicos ali, de talvez uns são a favor, tem que andar, tem que se movimentar, e os outros não. E eu sempre falo para você observar com meus pacientes, geralmente os médicos que são contra o movimento são médicos ainda que são mais antigos, talvez está com umas técnicas mais antigas, né? Então eles têm um zelo ainda não tão atualizados. Mas pode ver, todo mundo aí, os médicos estão mais atualizados, geralmente fala, não, movimentos, lógico, tudo tem aí, né? Não vai se esticar demais numa cicatriz muito grande, alguma coisa tem a sua restrição, né, de movimento. Daí você falou assim, quais exercícios, né? Igual eu falei, normal, andar, caminhar, esse é fundamental. Posso alongar? Depende onde você operou, qual técnicas que você realizou. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, recuperações 24 horas, sim, e cirurgias que se você opera, por exemplo, um seio, e durante ele terminou a cirurgia, você tem que levantar o braço. Então, nessas cirurgias aí, você pode esticar, levanta, quanto mais você movimentar, mais o sistema linfático vai trabalhar, menos os seus músculos vão, não atrofia, né? Mas sim, você coloca eles para trabalhar, e você fala assim, vamos colocar óleo aí, né? Para a gente movimentar e gerar menos dor. Mas existem cirurgias que você não pode estar levantando, por exemplo, os braços. Então, eu sempre falo, angulação de 90 graus, né? Eu, aqui no consultório, eu sempre falo assim, ó, galinha bate asa, mas não voa. Então, eu sempre com ela, que a galinha bate essa asa, então esse movimento todo aqui ela pode fazer, mas ela não voa, então ela não pode levantar ainda os braços. Então, são movimentos rápido, né? Sim, então, e movimentos assim, por exemplo, normais que todo mundo vai fazer.
relaxar o ombro. Então, falar, ó, movimenta um pouco o quadril, joga um pouco para um lado, outro para o outro, Legal. tá? Faça o exercício sempre sentado, porque daí você tá ali aproximando as bordas da cicatriz, não tá esticando muito. Então, joga, porque o movimento auxilia, relaxa toda a musculatura, alivia a dor. Então, hoje o movimento está presente aí na recuperação e traz uma recuperação mais rápida, né? Lógico, depois aqui durante as sessões a gente coloca mais para trabalhar, a gente vai vendo a limitação dessa paciente. Não, vamos levantar mais esse braço que já dá, vamos, levanta aí, arruma essa postura, né? Vamos sentar em bola, vamos fazer alguns exercícios aí, que eu falo que aqui ela tem que terminar descendo a boquinha da garrafa, ó, entregando a idade da senhora, né? Não, e cada vez Então, mais eu falo, tem que estar rebolando aqui, tem que sair toda corpo de mola aqui. e cada vez mais estimulando, né, Grazi? Para que Sim. realmente a pessoa não fique ali como um dois de paus. Então, está sempre estimulando, né, para que ela tenha aí uma boa recuperação, correto? Correto. Tem uma recuperação mais rápida. Como eu disse, hoje em dia a gente não tem tempo para perder, né? Essa vida, essa modernidade nossa aí, que a gente um pouco quase virou escrava do trabalho, então a gente tem que retornar. É filho, é trabalho, é coisa de casa, é esposa, é marido. Então a gente não tem Sim. tempo para perder mais. Então a gente, quanto mais a gente voltar ao normal aí mais rápido, mais a gente Vai retorna a todas as voltar ao atividades. cotidiano. Sim. E, Grazi, me fala uma coisa assim, quais são os sinais de que alguma coisa não está normal durante a recuperação? Tá, temos coisas assim que a gente já pode olhar imediatamente, né? Que é o fato da coloração de cicatrizes. Então, vamos lá iniciar. Falta de ar. A falta de ar, vou voltar aqui, vamos lá. A falta de ar é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque existe uma falta de ar, por exemplo, fui fazer uma caminhada no final, fiquei cansada, ou fui lavar um cabelo e fiquei cansada, subi um lance de escada, cheguei no final, sentei 5 minutinhos, recuperei. Beleza, isso é dentro do normal. Igual eu falei, teve uma perda de sangue, né? O corpo tá recuperando, então um cansaçozinho aí nesse momento é uma faltinha, um pouquinho de. Cansei, uma falta de ar, beleza. Uma falta de ar, muito de. Não tô nem conseguindo respirar direito. Esse aí eu falo, não precisa nem ligar para o médico, já vai direto para o hospital, porque pode estar ocasionando aí uma embolia pulmonar, que é um trombo, né? Que é um coágulozinho de sangue, que inicialmente, enquanto ele está parado aí, chama a gente conhecido como trombose. Se dá muito nas pernas, principalmente nas panturrilhas, por isso que a gente recomenda se usar as meias, né, de compressão, né? Então, quais são os primeiros sinais que talvez eu tô tendo a trombose, né? É sentir a pele quente, mais inchada, as veias mais calibrosas, com muita cãibra, muita dor, e geralmente em uma perna só, dificilmente vai ocorrer nas duas, né? E Daí a tem algum pessoa, motivo mas... para isso? Oi? Tem algum motivo para E tem algum motivo para ser em uma perna só e não nas duas? O que acontece? Durante a cirurgia, né, o fluxo sanguíneo diminui. Então, assim, durante o nosso dia a dia, mesmo quando a gente não fez uma cirurgia, o nosso corpo está sempre jogando enzimas aí para diminuir a coagulação do seu sangue, né, não gerar um coágulozinho. Quando está na cirurgia, está parado, pouco movimento ali durante o processo, pode vir a ter algum coágulo. Então, dificilmente sai 2 coágulos ali durante o sangue e para nas duas pernas. Então, geralmente ele cai uma na outra. E por que a perna, né? O povo, mas por que para na perna? Eu sempre falo que o coração está ali bombeando e jogando todo o fluxo sanguíneo para baixo, né? E quem volta, né? Quem tem esse retorno aí, quem faz essa volta? É o movimento nosso do dia a dia. A gente está movimentando perna, nós temos o músculo ali da perna, né? Que eu falo que é um segundo coração, que é o movimento que a gente mexe, movimenta a panturrilha, ele faz esse movimento auxiliando o retorno do sangue. Então, geralmente, ali pelo tempo de pausa, o tempo, por isso que eu usei para gerar essa compressão, para ficar sempre comprimida aí, para ajudar no fluxo sanguíneo ali. Então, o que da perna, né? Isso, É a o vulgo panturrilha é a batata da perna, né? A batata da perna.
Então, para ali durante o fluxo, pode vir entre uma válvula e outra, acabar ficando parado esse sangue, né, gerando um coágulozinho. Então, acaba dificultando a passagem do outro, do restante do sangue ali, porque tem algo parado. Então, é onde acaba tendo todos os sinais, né? Acaba ficando vermelho, inchado, gera dor, porque o negócio está tentando passar e não consegue. Então, quando esse coágulo ali, né, esse trompo, que é a famosa trombose, né, descola, sai, né, e é onde ele vira um êmbolo, né, onde pode vir as embolias pulmonares, embolias, né, em alguma outra parte aí, e daí é onde eu falo, se começar com muita falta de ar, já corre, socorre, porque a gente pode ter corrido esse coágulozinho aí, chegado em alguma parte do pulmão, que pode sim, né, gerar. O ar está querendo entrar, não consegue porque diminuiu o espaçamento e sente essas faltas de ar, né? Então, esse aí é algo não é tão comum, mas eu sempre gosto de alertar, né? O início da trombose, né? Você vê talvez a perna ficar dolorida com alguma coisa, ainda eu já tive alguns casos, mas você leva para o hospital, a pessoa toma a medicação. Hoje em dia os médicos passam muito, né? O Clexane, Xarelto, que são medicações, né, para prevenir esse tipo de coisa, que a gente trabalha muito com a prevenção, mas é sempre bom ficar alerta. Esse ano eu tive uma que teve uma tromboflebite, que é o quê? Também no acesso, onde ela estava tomando a medicação no hospital, ela teve uma inflamaçãozinha, né? Uma inflamação nessa veia, gerou um microcoágulos, né? Ali, um microcoágulo, e também ela teve muita dor, ficou muito inchada, calor no local, daí também aumentou um pouco a dose dela aí da medicação, absorveu e acabou. Então, o povo fica muito pensando ali no local, talvez só na panturrilha, mas no local onde tomou acesso, no braço que tomou acesso, também, né? Porque fica ali aquele negócio correndo, daí para, coagula um pouco, volta a tomar medicação também. Mas foi o meu primeiro caso aí em 17 anos de atendimento que eu tive uma tromboflebite local. Então, é pequeno. Fora isso, né? Daí tem os casos de necrose, né? Que também dá para correr aí e prevenir. A Grazi, eu não gosto de estar tampando cicatrizes. Então, quando eu vou fazer toda a minha parte de tape, eu já gosto de observar essa pele, o histórico da paciente. Ah, Grazi, já passei por mais de uma lipo, já tive, né, já teve lesão, vou novamente, né, correr uma lesão no meu corpo, machucar novamente. Então, como será que está a irrigação do local dessa paciente? Então, assim, são pacientes que a gente toma um pouco mais de cuidado, porque até ali, por exemplo, numa lipo, né, que está machucando, a pontinha da lipo pode machucar um pouquinho a pele, acaba gerando uma má vascularização e levar a uma necrose de alguma área que não seja só perto de cicatriz, mas daí vai pelo histórico. Mas geralmente, necrose ocorre muito, né, em seios, auréolas e ali na abdominoplastia, onde foi recortado mesmo, fez, né, recorte da pele, juntou, costurou tudo ali. Como eu vejo? Então, eu chego lá, não colo o tape em cima da cicatriz, eu sei que eu acabo jogando depois isso depois. Temos algumas vantagens em colocar o tape na cicatriz, mas eu, por segurança, não gosto. Então, assim, a paciente, eu coloquei o tape, ela foi embora, eu sempre falo, ó, todo dia me manda uma foto ou vai me avisando como você está, pra gente ver. Então, começou o sinalzinho ficar muito roxo, com bastante ponto roxinho, falando, não é normal em cicatriz, pode estar tendo uma diminuição de oxigenação ali, que leva à morte celular, né? Então, chama-se necrose. E hoje em dia a gente tem o quê? Se eu já chego no hospital e vejo alguma coisa, hoje em dia temos algumas pomadas que a gente já vai passando a cada 2 horas, já liga para o médico, ó, fala, já vem aqui, eu passar para paciente. Então a gente vai passando a cada 2 horas, orienta toda a equipe do hospital ou o acompanhante para ir passando. Para quê? Para trazer essa vascularização aí nesse local e prevenir esse tipo de coisa. E quando, né, a gente melhora, também tem as câmeras hiperbáricas, né, que eu falo que é um tratamento que tem, onde eu falo que a pessoa também não pode se operar com restrição financeira, né, que a gente nunca sabe o que pode ocorrer aí, né, e geralmente, mas eu tenho convênio, mas muitas vezes você paga
e depois o convênio te reembolsa, porque você tem que estar correndo contra o tempo. Vamos fazer isso, vamos Claro. correr para não ter o problema, né? E ficar esperando auditoria e não sei mais o quê. Então, o que você faz hiperbike é o quê? Você entra numa câmera, tem alguns espaços que você entra como se fosse uma cama mesmo, você deita e fecha como se fosse um caixão transparente. Michael Jackson tinha isso já naquela época, É como mas se fosse geralmente em Campinas aquelas máquinas de bronzeamento, não é isso? Ou não? porque você faz deitada. E em Tá. Campinas tem o coletivo, né? Que é geralmente que as pessoas fazem, onde o convênio atende. Você entra numa sala com mais gente, você fala que está entrando no submarino, né? Que tem uma pressurização maior do local e você recebe oxigênio puro. Então, você recebe uma quantidade de oxigênio, geralmente você fica 1h30 nesse local. Vai uma de 6 a 10 sessões aí, dependendo de cada caso. Então, você recebe essa oxigenação para melhor receber nutrição nesse local e a gente já prevenir ou correr contra o tempo e diminuir essa lesão toda aí. Então, ficou muito roxo mesmo, tá? A cor de, né, falta de oxigenação, então, são esses pequenos. É alguma dor aqui, a falta de ar e coloração, que eu acho que é o principal que a gente tem que tomar cuidado aí. Olha que bacana. E, inclusive, Grazi, na live passada, nós falamos sobre a parte de cicatrização mesmo, de cicatrizes e queloides, né? Sim. E até a médica, a doutora Rita, que estava aqui com a gente, ela falou muito dessa importância, né? E uma das pessoas que estavam nos assistindo falou que fez a câmera hiperbárica antes da cirurgia. Né? E que o resultado acabou sendo assim, muito satisfatório. Então, ela já fez uma prevenção, né, mesmo antes de ter o problema. E até a própria doutora falou, olha, para mim é até uma novidade, né, o fazer antes da cirurgia, mas já ficou uma dica aí também para o pessoal. Você também tem algum caso nesse sentido, assim, de fazer antes da cirurgia? Eu tive um caso de uma pessoa que era tabagista, então tem uma diminuição da circulação pelo fato de usar o cigarro. Recomendado, lógico, quanto mais a paciente ficar sem fumar, melhor, mas pelo menos 3 meses. Só que a gente sabe, é um vício. Muitas vezes a pessoa diminui, mas não consegue retirar 100%. Então, eu tive um caso de uma paciente que fez a câmera, só que ela fez 3 sessões antes da cirurgia e depois ela terminou a cirurgia e fez mais, se eu não me engano, foram 6. Eu não lembro certinho. Para prevenir toda essa parte dela aí. E correu tudo bem. Então, assim, se ia ter alguma complicação, a gente não sabe. Não sabe. Mas, geralmente, no caso de quem fuma, que tem uma menor né, não é menor circulação, menor nutrição, né, aí devido do tabaco, do cigarro, então eu achei que foi muito bacana e o resultado nosso é melhor. A câmera hiperbárica, assim, auxilia muito, né? Quem sabe aí no futuro, né? Os médicos já até passam obrigatória. Tem um outro que passa, mas eu já percebi mais em São Paulo. A câmera hiperbárica como parte de um pós-operatório obrigatório. Saiu do hospital, vai fazer pelo menos uma sessão. Então, eu acho que isso aí seria bem bacana aí para estar prevenindo, mas vamos ver como que isso vai seguir no futuro ainda. Bacana. Grazi, o papo tá ótimo, maravilhoso. E olha só, a gente nem viu a hora passar, já deu quase 1 hora. Sim. E daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Né? Se a gente passar aí de 1 hora, geralmente ele derruba. Mas, Grazi, para a gente finalizar, assim, quais as dicas que você daria para uma paciente que vai fazer aí uma cirurgia plástica para que ela tenha uma boa recuperação? Lógico, não vou entrar lá no começo que eu falei, procurar uma boa equipe médica, um bom fisioterapeuta, ok, né? Eu acho que o tratar o psicológico hoje em dia vale muito, igual que a gente tá falando, a parte da pessoa fazer por ela, manter a calma. A primeira semana é a pior, é a que a pessoa mais sente dor, é a fase do arrependimento que a gente estava comentando, né? Então, assim, é um sonho, coloca assim que é um sonho. Todos os sonhos têm
dificuldade, né? A gente rala para seguir aquilo. Então, assim, é manter a calma, entender o processo, não se comparar com outra pessoa. Ah, minha recuperação tá demorando, a da fulana é tanto. Ai, mas você viu, a atriz X ficou com um corpo tal e o meu não. Cada um tem um tipo de corpo, cada um tem uma estrutura. Então, não se cobrar tanto, Sim. né? Sim, e procurar um acompanhamento, assim, um acompanhante que vai ficar com você, que te traga tranquilidade. Principalmente essas pessoas que são muito ativas. Eu sou uma pessoa dessa, eu passei por uma cirurgia também. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo e a gente tem que desacelerar. Então, assim, o Claro. psicológico eu acho que é a chave de ouro, porque quanto eu vejo assim, a recuperação é nítido, uma pessoa que está tranquila, que sabe por todo o processo que vai passar, que está com uma equipe boa, tem confiança na pessoa que vai fazer cirurgia, o pós-operatório, que Sim. já organizou tudo, assim, eu falo que é fundamental. Então, procurar uma boa equipe médica, um bom profissional que vai realizar o pós-operatório e tá tranquila aí, né? Sabendo que tá fazendo as escolhas corretas e um bom acompanhante nesse primeiro processo, que a gente precisa de ajuda no começo. Então, assim, a dica é relaxa, curta o seu momento, vai sentir dor, ok, beleza, mas esteja ali para você, né? Se amando, se Sim. cuidando e bora que vai dar tudo certo. Ah, e uma coisa boa é que tudo passa, né, Grazi? Então a Tudo, dor passa, né, desde que tenha tudo. ali os seus cuidados, mas tudo passa. E foi até pegando assim, só para a gente finalizar o gancho, né? Você falou da câmera hiperbárica, que alguns médicos já querem colocar isso no protocolo. Um psicólogo falou isso eu converso muito isso com alguns médicos, né? Que eu acho que deveria também fazer parte de um protocolo. Sim, E não é puxar sardinha para o meu lado, não, né? Porque realmente nós estamos vendo assim, as coisas estão andando cada vez mais rápido, né? As pessoas estão cada vez mais expostas e cada vez querendo resultados mais rápidos, né? Então, ela sim, acaba procurando muitas vezes a maneira mais fácil, né? De realizar aquilo que ela sempre almeja. E é o que você falou, é fazer por si, né? Tá incomodando ela, pô, legal, faça, é bacana, né? Mas faça para você, né? Então, assim, não vai na onda do Instagram, porque o Instagram não é vida real, né? Então, quer fazer, faça, mas faça por você. Então, sim. eu já puxei essa sardinha aí, né? Mas eu acho que deveria ser um protocolo, né? Já antes da cirurgia e depois da cirurgia, até ter esse acompanhamento, né, psicológico. Sim, eu acho que tudo favorece. É uma equipe multidisciplinar, né? O psicólogo, o nutricionista, o enfermeiro. Hoje em dia a gente já está tendo médicos aí que tá levando o home care, né? Com pessoas para auxiliar a dar o banho, limpar, drena, esse tipo de coisa. Então, assim, cada um na sua função ali, auxiliando para a melhor qualidade desse paciente. Vamos chegar ainda aí nesse momento aí de estar com essa equipe, igual você falou, a câmera hiperbárica, um psicológico, um psicólogo, um O psicólogo, nutricionista, isso, para estar auxiliando todo mundo aí, né? E pois é. paciente. E um paciente a favor de passar por tudo isso aí e ajudar, né? Porque tem aqueles pacientes que só deita e quer todo mundo bem. Não, bora movimentar, bora fazer as coisas aí, ó, e rapidinho tá liberado. Pois é. Até porque o sonho é dele, né, Grazi? Então ele também tem que fazer Sim, algo para que isso sim. seja realizado. Meu Exatamente. amigo, obrigado demais. Olha, já deu 1 hora, eu nem vi o tempo passar. Então, assim, foi um bate-papo aí super produtivo. Então, eu só tenho a agradecer aí por ter realmente aceitado o nosso convite. O convite também já está feito para quando for lançar o curso. Sim, Então, faço questão que lance aqui conosco. sim. E até avisar para o pessoal que às vezes começou a assistir a live, não deu para terminar, enfim, nós temos um canal no YouTube, tá, que é o CIMED Campinas, onde todas as lives que nós fizemos vai para o canal do YouTube. Então, quem tiver aí que perdeu algum pedacinho ou que queira rever essa live,
é só ir lá e se inscrever no nosso canal. Tem também aí a rede da doutora.graziele Barbosa. Não tem o ponto, é Mas DRA não, de doutora Graziele Barbosa. Graziele Barbosa. Isso. Né? O nosso aqui é CIMED com S Campinas. Então, quem tiver também alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode estar encaminhando para a gente. Vou tomar essa liberdade também, Grazi, de poder encaminhar também essas perguntas para você. E conforme a gente vai dando aí o tempo, a gente também vai respondendo, mas a gente sempre costuma responder todas as perguntas. Né? Então, vamos lá, tragam suas dúvidas, porque são várias, né, Grazi? Não é uma coisa simples, então muita gente tem muita dúvida e muitas vezes não tem a orientação necessária. Sim. Então, querida, mais uma vez, eu só tenho a agradecer aí pela participação e sempre que quiser, sinta-se aí acolhida e estamos aqui com os braços abertos para recebê-la. Eu que agradeço muito aí o convite, sempre muito bom. Estou aqui também, sempre que precisar aí para a gente bater nosso papo aí e auxiliar todo mundo, estou aqui também sempre à disposição. E eu vi só ali que uma pessoa perguntou se eu atendia no Samaritano. Gente, eu atendo nos hospitais de Campinas, como também tem gente que opera fora, né, em Americana, em Sumaré, lógico que precisa de uma autorização do médico, quando não é aqui na minha região, né, os hospitais que eu tenho, mas atendo sim, tá bom? Só conversar com o médico e com a equipe a gente consegue adentrar em qualquer hospital, tá bom? E agradecer então todo mundo aí pela participação, adorei aqui estar com vocês. E qualquer coisa procure a gente, deixa aí as perguntinhas no direct, alguma coisa que com certeza estarei auxiliando aí da melhor forma possível. Maravilha. Pessoal, obrigado aí por ter ficado com a gente essa 1 hora. Espero não, essas informações foram muito valiosas, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí bastante. E, de novo, nos colocamos à disposição. Querida, beijo para você, obrigado mais uma vez. E estamos juntos e vai vir lançar um curso aqui com a gente. Com certeza, gente. Ó, uma boa noite. Se cuidem todo mundo aí, estamos aí. Maravilha. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Vocês também.